Olá, meu nome é Carlos Barrios, eu sou oncologista clínico aqui de Porto Alegre, diretor do LACOG e um apoiador do Projeto Cura. Eu queria começar agradecendo, em primeiro lugar, a presença de todos vocês. Espero que esta atividade seja produtiva e que vocês aproveitem tudo que vai ser discutido nesses 2 dias. Também eu queria agradecer e fazer um reconhecimento público por todo o esforço, a dedicação e o sucesso que a Fernanda Schweiter tem alcançado no desenvolvimento do Projeto Cura e todas as suas iniciativas. É algo extremamente importante que está contribuindo de forma fundamental e fantástica para o suporte e o apoio da pesquisa clínica brasileira na área do câncer. Nós vamos discutir 2 temas muito importantes. O primeiro deles é a pesquisa, que de alguma forma é como, e eu pretendo mostrar para vocês alguns detalhes disso, como a gente desenvolve drogas em geral e particularmente em relação ao câncer. O segundo é um assunto fundamental que reconhece um problema que é um problema presente, é um problema frequente, e é um problema que vai continuar acontecendo e tem uma tendência de crescer nos próximos anos, que é o problema do acesso. Eu quero dividir isto em 2 objetivos bem claros em termos desta apresentação. O primeiro é esclarecer alguns aspectos básicos de como é que a gente desenvolve um medicamento. O segundo é, no final, propor uma estratégia para vocês, algo fácil, mas que eu acredito pode ter um impacto importante ou diminuir um pouco, né, este problema do acesso que a gente tem a medicamentos. Então, para começar, eu vou descrever muito rapidamente, de forma muito simples, né, como é que a gente desenvolve um medicamento em geral e especificamente me concentrando em câncer especificamente. A gente começa, né, com a suspeita de que algum composto químico, algum produto natural possa ter um efeito em células de câncer que se proliferam rapidamente. Independente de onde venha o produto, independente de qual é a suspeita nesse sentido, o produto é estudado no laboratório, né, quimicamente, fisicamente, e é estudado em animais. Esse processo todo se chama fase pré-clínica. Quando a gente suspeita que isto realmente tem um efeito potencial, se passa à fase clínica. A primeira fase, a fase 1, onde a gente administra esse medicamento pela primeira vez em seres humanos, a gente procura estudar 2 coisas fundamentalmente. Um é a segurança, né, do medicamento, que efeitos esse medicamento pode causar. E o segundo, uma questão de dose. A gente pretende descobrir nessa primeira fase qual é a dose ideal, ou qual é a melhor dose para ser administrada em seres humanos. Na segunda fase, a gente vai um pouquinho mais adiante e tenta ver, além da segurança, se esse medicamento tem algum efeito específico em alguma doença específica que a gente poderá pensar pode ser alvo desse tratamento. Por exemplo, câncer de mama ou, por exemplo, câncer de pulmão. Enquanto na primeira fase a gente usa algumas dezenas de pacientes, na segunda fase a gente aumenta um pouco mais o número de pacientes. E a gente tenta ver se a taxa de resposta, a resposta àquele tratamento, né, naquele tipo de paciente em particular, naquela doença em particular, justifica a gente levar este medicamento para a fase 3. A fase 3 é a fase mais nobre, né, do desenvolvimento de drogas e é onde a gente compara este novo medicamento com o tratamento disponível ou a gente acrescenta este medicamento novo aos que a gente já tem no mercado. Esta é a fase que, quando concluída, utiliza um grande número de pacientes, mas quando concluída leva à aprovação regulatória, né, desta molécula, né, e a molécula termina nas farmácias, né, e a gente começa a usar. A quarta fase, muito simplesmente, ela continua acompanhando o que acontece com esse medicamento na população em geral, tentando identificar fundamentalmente efeitos que possam acontecer mais a longo prazo
né, que a gente não teve oportunidade de descrever ou identificar nas fases anteriores. E isto, essencialmente, dá para vocês uma ideia do processo, que é um processo longo, um processo caro, ele pode levar 10 anos desenvolver um medicamento, e do número grande de medicamentos que entram na fase pré-clínica, né, muito poucos chegam na fase final. Então, do ponto de vista prático, isso resume, né, como é que a gente desenvolve medicamentos especificamente. Eu quero contar uma história para vocês, depois de dar este tipo de informação básica, que é a história da Dona Helena. A Dona Helena é uma paciente minha, o nome é fictício, o caso é real. A Dona Helena é uma empregada doméstica aqui em Porto Alegre, ela trabalha numa casa de família, ganha R$1.000 por mês, mora numa casa de madeira, numa vila de Porto Alegre, junto com 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, ele com algum tipo de deficiência. E todos eles não trabalham, a não ser a Dona Helena, que sustenta a casa com esse salário de R$1.000 por mês. A Dona Helena desenvolveu câncer de mama, um tipo agressivo de câncer de mama, uma doença com muito mau prognóstico. A gente chama esse tipo de câncer de mama de triplo negativo. Dona Helena foi encaminhada ao Hospital da PUC para seu tratamento, e no serviço do Hospital da PUC de Oncologia, a gente tem um grupo de pesquisa. E neste grupo de pesquisa, nós estamos desenvolvendo ou participando no desenvolvimento de novas alternativas de tratamento. E esta doença estava sendo estudada. E a Dona Helena participou, né, foi apresentado para ela, e ela topou participar deste projeto de pesquisa, que comparava o tratamento convencional, era um estudo de fase 3, com o acréscimo de um novo tratamento que a gente chama de imunoterapia. A imunoterapia tem sido muito positiva na sua introdução em outras doenças, e a gente estava estudando isso aqui nas pacientes com câncer de mama. Helena fez o tratamento, né? Durante esse tratamento, ela tinha que levantar às 6 horas da manhã, pegar 2 ônibus para ir ao centro de pesquisa, chegar lá às 8 horas para fazer os exames, para fazer as tomografias, para fazer os tratamentos, né? E para fazer a cirurgia, né? E quando foi feita a cirurgia, a doença tinha desaparecido. O resultado foi fantástico. E esse grupo de pacientes que tem uma resposta muito boa ao tratamento é o grupo de pacientes que tem mais chances de cura, né? Então, o benefício para a Dona Helena foi absolutamente fantástico. Mas também é um exemplo de como, né, a pesquisa clínica beneficia todos os envolvidos no processo. Dona Helena se beneficia, né? A família da Dona Helena se beneficia, né? A instituição se beneficia, o grupo de pesquisa se beneficia, né? O investigador tem benefícios claros, né? O patrocinador da droga, que está desenvolvendo a droga, tem benefícios, porque desenvolve a droga e depois vai vender essa droga. O país se beneficia, porque, obviamente, entram recursos, tudo isso aqui é pago pelo patrocinador. O sistema de saúde tem benefícios porque não gasta com esse tipo de tratamento. Quer dizer, existem benefícios absolutamente para todos, todos entram dentro de um círculo virtuoso, né, da pesquisa clínica que precisa ser reconhecido. Independente desses aspectos positivos, o ganho secundário da participação em pesquisa clínica tem a ver com o acesso. Porque, como eu mostrei para vocês, a Dona Helena, né, eventualmente teve acesso a um tratamento, né, que não estaria disponível pelo SUS. Os pacientes com o SUS têm tratamento convencional, quimioterapia, mas esses tratamentos mais novos, mais modernos e mais eficazes não estão disponíveis pelo SUS. Então, a única possibilidade, né, que a Dona Helena poderia ter de acesso a esses novos medicamentos é o SUS. E um outro aspecto de detalhe específico, né, eu gostaria de comentar com vocês. Esse estudo não estava somente sendo conduzido em Porto Alegre, estava sendo conduzido em várias cidades ao redor do mundo. Entre elas, Nova York. Em Nova York, o Memorial de Nova York, né, uma das melhores instituições do mundo, estava participando. E por rotina, né, todas as pacientes que participam no estudo, não interessa onde, em qualquer cidade, se tratam exatamente da mesma maneira, para a gente poder analisar os resultados. Então, a Dona Helena,
uma empregada doméstica de Porto Alegre, morando numa vila, ganhando R$ 1.000 por mês, foi tratada para seu câncer, uma doença ruim, teve sucesso, e foi tratada como se ela estivesse sendo tratada no Memorial de Nova York, uma das melhores instituições de tratamento de câncer do mundo. E isto porque foi lá pesquisa clínica. Então, do ponto de vista prático, é absolutamente fundamental reconhecer todos esses benefícios da participação da pesquisa clínica e, eventualmente, a possibilidade da solução para o problema de acesso que eu acabo de propor para vocês como uma perspectiva. Por isso, eu gostaria que vocês procurassem se informar em relação a isto, vocês procurassem saber mais, procurassem conversar com os médicos que fazem pesquisa, né, para conhecer mais detalhes, né, sobre isto. Procuram descobrir onde é que estão os centros de pesquisa perto de onde vocês têm suas atividades e visitem, se envolvam. Né? Eu acho que isso aqui é extremamente importante, a gente precisa, e a quantidade de pessoas que poderão se beneficiar desta atividade de pesquisa clínica, né, é enorme. E como eu disse para vocês, é uma alternativa de solução para o problema de acesso que é particularmente interessante e razoavelmente simples, como eu disse no começo. Eu aprendi ao longo dos anos que quando os problemas são grandes demais, né, e a gente tenta abarcar todos os problemas, eu vou resolver o problema. Não vai resolver o problema do mundo. Né? São poucas as pessoas que têm o privilégio de ter a capacidade de, né, ter uma liderança tão internacional e tão abrangente, né, mesmo hoje, na época da internet, para resolver os problemas globais e do mundo. E vocês vão concordar comigo, nós estamos numa época de falta de liderança, de uma forma geral, em todo o mundo. Né? Mas, do ponto de vista prático, quando os problemas são muito grandes, talvez uma solução seja a gente começar pequeno. Né? A gente tentar fazer aquilo que pode ser feito a nosso redor. Aquela solução simples de, eventualmente, focar o que eu posso fazer na minha cidade. Identificar o centro de pesquisa, ver o que o centro de pesquisa pode fazer. Né? Melhorar as condições que esse centro de pesquisa tem de atrair pacientes, levar pacientes ao centro de pesquisa para beneficiar aquele número de pessoas que a gente tem condições, né, de impactar com o que a gente faz. Então, do ponto de vista prático, eu acredito que este tipo de situação, né, digamos, não só um conselho, é um desafio que eu proponho para vocês, né, de não tentar, talvez, abarcar a solução de todos os problemas, mas eventualmente identificar o que eu posso fazer em relação àquele problema na minha comunidade e tentar fazer isso de forma prática. Né? E, eventualmente, se a gente todos em conjunto fizermos isso, né, a gente vai conseguir ter um resultado que realmente vai ter um impacto global. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu fico à disposição para depois discutir qualquer dúvida ou comentário que vocês possam ter. Um abraço